viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou. Aleluias, glória a Jesus, que maravilhas, glória a Deus. Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos, né, estar entrando na palavra do Senhor nesta noite. Aleluias, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Santo és o Senhor da glória. Estamos aqui nas plataformas TikTok, Kawaii e Facebook para levar a palavra do Senhor nessa noite. Uma pequena palavra, mas eu tenho certeza que nessa noite ela falará conosco. Aquele que guarda a palavra do Senhor, aleluias, um versículo que nós meditamos, penetra no nosso coração e na nossa alma. Maravilhas, com toda a nossa fraqueza, que nós enfrentamos e que nós passamos, meus amados. O louvor que nós ouvimos nessa noite, aleluia, de Vanilda Bordier, fala que até sem palavra, que até, aleluia, no nosso sofrimento que nós enfrentamos, aleluia, o Senhor ouve os nossos gemidos. O Senhor ouve, aleluia, nossas aflições, porque Ele está conosco, Ele está pronto para nos ouvir e nos abençoar. E nós enfrentamos lutas, tribulações, nós enfrentamos, aleluia, muitas coisas que muitas das vezes nós pensamos em desistir. Muitas das vezes nós pensamos em deixar tudo de lá. Mas nós olhamos para a palavra e nós vemos, nós não podemos fazer isso, porque temos um Deus e Ele cuida de tudo para nós. Porque a nossa vida é dEle, a nossa vida pertence a Ele. Por mais que o homem diz, aleluia, eu posso isso, eu posso aquilo, mas no fundo, Ele não pode nada. Porque se Deus não dar a vida para o homem não é nada. Se Deus não dar a vida para a mulher não é nada. Louvado seja Deus. Mas sabemos, meus amados e queridos, que Ele não nos abandona em horas nenhuma. Enquanto nós estivermos respirando, enquanto nós estivermos, aleluia, com este fôlego de vida na face dessa terra, temos a certeza que Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele está no nosso coração, Ele está no nosso sangue, Ele está, aleluia, nas nossas veias, porque a vida é Ele, aleluia, a vida é dEle, a vida é Ele que habita no nosso corpo, aleluia, glória a Jesus. Júlias, obrigado pelos bastões. Ana Júlia, Deus abençoe. Estamos felizes e gratos ao nosso Deus por ter até aqui Ele tem segurado nas nossas mãos e nos ajudado, aleluia, a vencer as tribulações e as tempestades que as aleluias, que a vida tem nos trazido. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Livro, aleluias, do nosso querido e apóstolo Paulo aos Coríntios, as cartas aos Coríntios, aleluias, 1 Coríntios, aleluias, capítulo 10, versículo 14 em diante. Eu deixo essa palavra para muitos idólatras, para muitos, aleluia, macumbeiros, feiticeiros, aleluias, que adora a idolatria, e nós não podemos fechar a nossa boca. Por mais que é proibido você falar de idolatria, falar de demônios, proibido falar de macumba, é proibido, nós não podemos tocar em religiões. Mas sabemos de uma coisa, nós não tocamos em religiões. A palavra toca, é a palavra de Deus quem fala.
e nós não podemos esconder a palavra do Senhor. Aconteça o que acontecer, a palavra tem que ser levada, a palavra tem que ser, aleluia, compartilhada. Louvado seja o nome do Senhor, e através da palavra que as pessoas sejam alertadas, aleluias, nessa terra. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, diz o apóstolo Paulo. Portanto, meus amados, fugir das idolatrias. O título desta mensagem nos fala: a idolatria e o culto de demônios. A palavra que nos fala, não é eu que estou falando, é a palavra quem diz. Aleluia, glória a Jesus. Portanto, meus amados, fugir das idolatrias. Falo como sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participam do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, e os que comem o sacrifício não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo e alguma coisa, o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que o gentio sacrifica aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Isto o apóstolo Paulo está falando, aleluias, em 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 14 em diante. No versículo 21 melhor, ele fala. No versículo 20 ele fala: antes digo que as coisas que os gentios sacrifica aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Não podeis beber cálice do Senhor e o cálice de demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Maravilhas, glória a Jesus. O Senhor nessa noite nos alerta. Apóstolo Paulo escrevendo essa mensagem aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Ele diz, esta mensagem nos alerta nessa noite. Aonde nós estamos, muitas das vezes tem muitos escarnecedores, e a palavra nos fala: fugir vós, aleluia, da roda dos escarnecedores. Aleluia, muitas das vezes nós temos que enfrentar, temos que lutar, temos, aleluias, que suportar. Mas quando nós vemos que não tem mais uma solução, nós temos que fugir. Fugir vós da presença, aleluia, de Satanás. Fugir vós da presença dos escarnecedores. A palavra nos fala, meus amados, aleluias, que o servo de Deus tem que ser diferente. Nós temos que ser luz para as trevas. Glória a Jesus. E quantos, aleluias, que não quer mais ter luz, aleluia, está nas rodas dos escarnecedores, muitas das vezes rindo, dando gargalhada daquilo que os escarnecedores estão falando. Maravilhas, glória a Jesus. E a palavra nos alerta nesta noite: fugir vós da presença, aleluia, do inimigo, do demônio. O apóstolo Paulo disse, aleluias, não podeis, aleluia, comer com os demônios. Não podeis vós, aleluia, participar do cálice com os demônios. Não querei que vos, aleluia, vós comeis com os demônios. Não é eu que estou falando, mas a palavra nos fala. O apóstolo Paulo está dizendo nesta noite. E nós temos que pegar essa mensagem para nós. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Fugimos da idolatria. Aonde há idólatra, aonde tem pessoas que só falam de idolatria, de macumba, aleluias,
de coisas negativas, vamos fugir da presença dos idólatras. Aleluias, a palavra nos fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus, os macumbeiros, feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Aleluias, é a palavra quem fala. Aleluias, no livro de Apocalipse a palavra fala que os macumbeiros, os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Aleluias. Se eles converteram, aí sim, porque Deus perdoa todos os pecados. Deus perdoa todos os pecados, não há pecado que o Senhor não perdoa. Somente um, diz a palavra, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Mas todos os outros pecados têm perdão, aleluias. E nós vemos que a palavra nos fala nessa noite. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como sábio, julgai vós mesmo o que digo. Julgai nós mesmos o que ele estava dizendo. Vamos julgar o que o apóstolo Paulo estava dizendo naquela época. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo. O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo. Dizemos nesta noite para o apóstolo Paulo, é sim, apóstolo Paulo. Porque não sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aleluia. Vedes a Israel segundo a carne, os que, aleluia, comem o sacrifício, não são porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo, aleluia, é alguma coisa, ou que o sacrifício a ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrifica aos demônios, não a Deus. Não quero que sejais participante com os demônios. Aleluia, o apóstolo Paulo, naquele dia, alertando a sua igreja, alertando o povo que ele o comandava. Ele deixando essa mensagem, nós vemos, meus amados, que às vezes nós enfrentamos tantas lutas, tanto obstáculo, tantas tribulações de pessoas que zombam, que pessoas que falam, que pessoas que criticam a voz, que pessoas que querem derrubar a nós, porque somos cristãos, e eles sabem que nós não podemos, aleluias, misturar com eles. Eles acabam a cada dia mais nos afadigando, querendo tirar a nossa paz, querendo tirar o nosso foco com Cristo. Nós temos que fugir da aparência. Temos que fugir da aparência do mal, diz a palavra do Senhor. Porque nós sabemos, meus amados, que se nós ficarmos misturados, se nós ficarmos participando, aleluia, das mesmas coisas que eles participam, nós não herdaremos as nossas vidas eternas, porque o provérbio fala, provérbio de Salomão, ele diz, aleluia, fugir da roda dos escarnecedores. Às vezes nós vemos que quando não dá mais para nós estar ali na roda dos escarnecedores, nós temos que fugir. Porque se nós temar e ficar naquele lugar, nós acabamos desviando o foco com Cristo. Acabamos desviando, aleluias, a nossa fé. Acabamos desviando a nossa esperança na volta de Cristo e acabamos se misturando com eles. E nós temos que ser luz, temos que ser separados, temos que ser diferentes nessa terra, se nós quisermos assim alcançar a nossa vida eterna. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para você uma coisa nesta noite: não é fácil, é tribuloso, é tribulação.
Os nossos dias é tribuloso, aleluias. Nós enfrentamos tantas lutas, nós enfrentamos tantos obstáculos, nós enfrentamos tantas coisas que quer tirar a nossa paz, que quer tirar o nosso foco, mas sabemos, aleluias, que Cristo Ele está no barco conosco. Falo para você nesta noite, que tem pessoas nessa terra, tem homens neste mundo, que a qual ele possui grandes poderes, que se possível, aleluias, tira o seu foco, tira a sua fé, porque Satanás deste mundo, ele é, aleluias, ele é o rei. Satanás neste mundo, aleluia, ele é o príncipe. Não é isso que ele fez com Cristo no deserto. Jesus estava no deserto jejuando, ele foi até Jesus. Ele é príncipe deste mundo. Jesus em horas nenhuma, aleluia, questionou. Jesus horas nenhuma, aleluias, questionou. Quando Satanás estava ali na presença de Jesus, oferecendo a ele, aleluia, os reinos deste mundo, Jesus horas nenhuma questionou que ele não era dono de nada. Jesus, aleluias, sabia e sabe que Satanás, aleluias, neste mundo ele é o príncipe. Mas Jesus, ele veio colocar, aleluias, uma contenda entre o homem e Satanás. Satanás, ele luta 24 horas em busca de alma para o teu reino, porque ele quer, aleluia, a maioria de almas para o teu reino. E Jesus, ele veio, aleluia, dar uma solução para a alma do homem. Jesus veio dar uma solução para a nossa alma que estava perdida, diz a palavra. Ele diz na sua palavra: eu vim, aleluias, para aquele que estava perdido. Diz também, aleluia, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. São poucos que querem entrar por essa porta apertada. São poucos que querem renunciar. São poucos, aleluia, que querem renegar as coisas deste mundo para seguir a Cristo. E nós vemos, aleluia, que Satanás ofereceu para Cristo os tesouros, as riquezas, os prazeres, naquele dia lá no deserto. Mas Jesus, aleluias, renegou toda, aleluia, oferta de Satanás, porque Jesus sabia que o sacrifício que ele fosse fazer no Calvário renderia, aleluia, ao nosso Deus muitas almas arrependidas dos seus pecados. E nessa noite, meus amados, todo momento nós enfrentamos lutas, tribulações no nosso dia a dia. Não é fácil nós carregar a nossa cruz. Muitas das vezes nós pecamos. Muitas das vezes nós falamos coisas que não agradam ao Senhor. Mas nós muitas das vezes também voltamos e pensamos, e olhamos na palavra e começamos a meditar e pensar. Se Jesus, aleluias, não renegou, aleluia, até o último momento ele estava orando, aleluia, no Getsêmani, ele estava aflito, orando, aleluia, na noite que ele iria ser, aleluia, condenado. Diz a palavra que ali ele suava, aleluia, suor de sangue, aleluia, suor que saía do corpo do mestre, era gota de sangue, porque ele estava aflito. Ele sabia que ia enfrentar um sofrimento muito grande, mas ele não desistiu. Até aqueles que foram vigiar com eles não aguentaram, estava cansado, o homem na carne, o homem, aleluia, é cansado, o homem, aleluia, é pecador. E aqueles que estavam com ele ali, aleluia, vigiando, não aguentaram e adormeceram. E diz a palavra que ele veio até ele e disse: por que não vigiaste comigo um só minuto? Aleluias! Mas nós vemos que eles não estavam suportando o cansaço. E Jesus estava ali orando, dizendo: Pai, passa de mim este cálice.
Louvado seja o nome do Senhor. Há poucos minutos apareceu-lhe o traidor, apareceu-lhe os soldados, apareceu-lhe os acusadores para levar o mestre, mas ele não desanimou. Nós vemos que Pedro, aleluia, tirando a sua espada, arrancando a orelha de Malco, um soldado que estava ali para prender Jesus. E Jesus disse: Pedro, não faça isso. Aleluias. Tudo tem que acontecer. Isso tem que acontecer, Pedro. Aleluia. Guarda a sua espada. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: se eu quisesse, aleluias, me defender, meu Pai enviaria um exército de anjos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tinha que acontecer. Nosso mestre tinha que passar pelo sofrimento para nos ensinar que neste mundo nós temos que sofrer também. Neste mundo nós temos que passar pelas angústias. Neste mundo temos que passar pelas ofertas de Satanás. Neste mundo temos que passar pelos obstáculos. Aleluias. Porque é assim que nós somos provados e testados como a luz, ouro refinado, assim diz a palavra. Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, Ele refina as suas joias, Ele, aleluia, lapida os seus diamantes. E é assim que nós somos lapidados, é que nós passamos nas provas, é que nós enfrentamos as lutas. Muitas das vezes nós falamos coisas que não agradam ao Senhor, mas nós arrependemos, nós, aleluia, arrependemos, porque quando a luta vem, meus amados, muitas das vezes ela é muito grande, muitas das vezes, aleluia, nós pensamos em desistir. Mas sabemos de uma coisa, que nós não podemos desistir, porque o Mestre não desistiu de nós. O Mestre não desistiu. Ele levou, aleluias, até o último momento da sua vida, até o último suspiro. Ele levou, aleluia, os nossos castigos sobre si, levou nossos pecados sobre si. Aleluia, ele não precisava ter passado por isso. Ele não precisava, aleluia, ser coroado. Ele não precisava, aleluia, ser pregado no madeiro. Ele não precisava ser, aleluia, humilhado como ele foi. Mas ele fez para nos ensinar. Ele fez para nos fazer enxergar que neste mundo nós temos aflições. Mas ele disse: vocês vencerão as aflições, porque eu venci. Aleluia, glória a Jesus. Então vamos, aleluias, fugir da presença do mal. Se nós vemos que está causando em nós aflição, se nós vemos que está causando em nós, aleluia, desânimo, vamos fugir, vamos sair, aleluias, porque é assim que eu faço. Quando eu vejo que eu não estou suportando, aleluia, as tentações, as lutas, as tribulações, eu fujo daquele lugar, porque eu sei, aleluia, que o nosso Jesus, Ele nos dá força e nós fugiremos, e Ele nos abraça, porque quando nós saímos da presença do mal, Ele nos ampara, Ele nos abraça, Ele nos reforça, para que assim nós podemos continuar as nossas jornadas nessa terra. Louvado, engrandecido e glorificado para sempre é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, assim eu digo nesta noite. Boa noite, minha irmã, Pai de Cristo para você. Glória a Jesus. E assim eu deixo essa passagem, essa mensagem, essa palavra nessa noite para nossas vidas, meus queridos, amados irmãos. Você que queira meditar nessa mensagem, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 em diante, esta mensagem fala profundamente em nossos corações nesta noite. Glória a Jesus. Vamos estar encerrando a nossa transmissão nesta noite, mas vamos orar para encerrar, aleluia, a nossa transmissão. Querido Deus, maravilhoso, eterno e soberano Pai, Deus de toda honra, de toda glória, de todo poder no céu e na terra, Pai amado, Pai de misericórdia,
Sei que neste momento o Senhor está, Senhor, nos observando. Neste momento o Senhor está, aleluia, nos dando, Pai, força, nos dando, ó Pai, ânimo, nos dando, ó Deus, coragem para prosseguir nas nossas caminhadas. E nessa noite o Senhor está ligado nos nossos clamores, nos nossos pedidos, porque diz a sua palavra que antes de nós começar a pedir, o Senhor já sabe do que nós necessitamos, ó Pai. Meu Deus, nessa noite eu peço a Ti, Pai, que fique conosco, que nos livra, Senhor. Mas mesmo se o Senhor não puder nos livrar, se o Senhor queira que nós passe pelas tribulações, nos ajude a passar por elas, nos ajude a caminhar por essas tribulações, por essas lutas, que assim nós chegamos do outro lado e cantamos o hino da vitória como Miriam cantou. O Senhor não fez que o povo de Israel desviasse do Mar Vermelho, não. O Senhor, aleluia, abriu o Mar Vermelho para que eles atravessassem. É assim que o Senhor faz quando nós estamos enfrentando as tribulações, as barreiras e as lutas. O Senhor faz, aleluia, elas caírem por terra e nós passaremos, porque o Senhor não dá atalho para os teus filhos, o Senhor não dá curva para os teus filhos, o Senhor abre caminho para que nós possamos passar. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor, aleluia, chegando com o povo de Israel à terra prometida. Havia, Senhor, o muro de Jericó. O Senhor não fez eles passar pelas portarias da cidade, não. O Senhor derrubou as muralhas de Jericó e dando àquele povo aquela terra por herança. E nessa noite, Jesus, eu sei que o Senhor está conosco também, e nós iremos passar nessa tribulação e vamos chegar do outro lado e cantar o hino da vitória, como Miriam cantou. Senhor, iremos chegar, aleluia, do outro lado dessa luta, dessa prova, como o mestre chegou. E ao terceiro dia ele levantou da sepultura e disse, aleluia, eu estou aqui convosco, eu estou aqui com vocês, aleluia. Pai querido, Pai amado, nós iremos cantar o hino da vitória, nós iremos, aleluia, vencer as nossas tribulações e as nossas aflições, porque o Senhor é quem está conosco. E quando o Senhor está com o homem, e quando o Senhor está com a mulher, não há, aleluia, batalha perdida, não há guerra invencível, porque o Senhor vence elas por nós. Aleluia. Meu Deus e querido Pai, que nesta noite o Senhor visite cada lar, cada família, Pai, aqui do Kauai, do TikTok, meus amados irmãos, seguidores aqui do Kauai, do TikTok, visite a eles, a família de cada um agora. Você traga paz, traga bênçãos para eles nessa noite, aquilo que eles desejam, eu não sei do que eles precisam, mas o Senhor sabe. Deus, visite a eles agora, Pai, visite a eles agora, ó Deus, visite a eles agora, Senhor, trazendo a paz, trazendo a vitória, trazendo ânimo, trazendo a coragem, para que assim eles possam continuar nessa batalha. Louvado seja Deus. Meu Deus, aqui dessa plataforma do Facebook também, que o Senhor possa visitar neste momento, que o Senhor possa vir, meu Deus, abençoar agora, que o Senhor possa vir, Deus, entrar neste lar, nessa família agora, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, que toda a honra e toda a glória é do Senhor, meu Pai. Ah, Jesus, eu sei que a luta é grande, eu sei que nós enfrentamos, ó Pai, luta, enfrentamos, ó Deus, abatimento espiritual, enfrentamos, ó Deus, fraqueza, enfrentamos, ó Deus, tempestade, mas eu sei que o Senhor nos dá força para vencer, e nós venceremos, porque a sua glória, aleluia, está preparada para os teus filhos. Ah, Senhor, não deixe nós perder a nossa batalha, não deixe o nosso pé vacilar por causa do demônio que luta 24 horas nessa terra para querer tirar o nosso foco contigo.
Não deixe, Senhor, não deixe, ó Pai, não deixe, Senhor, Ele tirar a nossa paz, não deixe Ele tirar o nosso foco, não deixe Ele tirar a nossa esperança, não deixe Ele tirar, aleluias, aquilo que o Senhor tem nos dado por herança, a moradia e a casa que o Senhor preparou para nós. Ah, Senhor, meu Deus, ah, Pai querido, ah, Pai amado, fale, Senhor, entra, meu Pai, neste lar, nesta família, entra neste coração aflito, oprimido, deprimido agora, que essa depressão do inferno, ó Deus, seja arrancada. Ah, Senhor, essa depressão do inferno, essa angústia de Davi, seja repreendida agora, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Ah, Deus, meu Pai, meu Deus, que essa depressão lançada pelo diabo, que essa depressão lançada pelo inferno nas nossas vidas, seja arrancada agora, Pai, seja repreendida, Senhor, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Aleluia. Abençoe minha família, Senhor. Abençoe meus irmãos, abençoe minhas irmãs, meus sobrinhos, minhas sobrinhas, meus cunhados, minhas cunhadas. Abençoe minha filha, Senhor. Abençoe a mãe, toda a família. Abençoe também, ó Deus, a minha esposa, meu sogro e minha sogra, as minhas cunhadas, todas as famílias delas. Visite ali agora. Toma nas tuas mãos, Senhor, toda essa cidade de Tamanandigo, todos os moradores deste lugar, os empresários, os comerciantes dessa cidade. Abençoe, meu Deus, todas as cidades, nosso estado de Minas Gerais. Ah, Senhor, cidade Nova Serrana, onde estão meus entes, minha família, meus entes queridos ali. Cidade de Perdigão, onde está meu pai, minha mãe, minha irmã que ali moram. Visite ali agora, Senhor. Ah, Deus, cidade de Agoboa, minha cidade natal. Visite ali meus primos, minhas primas que ele reside naquele lugar. A minha irmã que ele está naquela cidade. Visite agora, Deus. Ah, Pai querido, repreendendo todos os males. Ah, Senhor, repreendendo toda obra maligna do inferno. Que toda obra do inferno, toda obra do Satanás, toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, de bruxaria do inferno, todo espírito maligno do pomba gira, do enxucaveiro, do tranca-rua do inferno, seja repreendido e lançado no lago do fogo do inferno agora, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Ah, Senhor, repreende esse espírito do enxucaveira. Repreende esse, aleluia, grupo satânico que opera nessa terra, esses homens malignos que têm o poder, aleluias, que se diz ser poderoso porque é usado pelo Satanás, mas todo o poder e toda a glória está nas suas mãos. Eles são apenas pó, porque nem da própria vida eles são donos. Mostra para eles agora, ó Deus, que o Senhor, aleluia, é dono da vida deles, que de nada eles são donos. Ah, Senhor, Deus de misericórdia, Senhor, sim, meu Pai, o Senhor que é digno de toda honra, de toda glória e todo poder. Mostra para eles agora, meu Pai, que todo poder e toda glória é do Senhor, que todo poder e toda glória é do Senhor, que todo poder e toda glória está nas suas mãos, que o Senhor é dono da vida deles, que dentro da própria vida deles eles são dono. Pai, mostra para eles neste momento, ó Deus, e que sua glória seja manifesta, que seu poder seja manifesto, e que o Senhor faça, Pai, este mundo estremecer com tua glória e teu poder, para que seres enxerga, aleluias, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo poder no céu e na terra. Pai, fique conosco nessa noite. Fique conosco nessa noite, ó Pai. Nos dá entendimento, nos dá discernimento, nos dá de sabedoria, nos dá, Senhor, força
para assim nós vencermos e passar pelas tribulações, essas lutas do inferno que quer tirar o nosso foco e a nossa fé. E que assim seja, e que assim seja, que assim seja, e que assim seja, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus, maravilhas. Louvado seja Deus, toda honra e toda glória pertence a Ele. Vamos estar terminando a nossa transmissão nessa noite. Agradeço você do Kawai, você do TikTok, muito obrigado por você estar entrado conosco, ter participado conosco. Gratidão a Deus pela sua vida e pela sua família, meu querido, minha querida. Agradeço a você aqui do Facebook, que esteve comigo também. Obrigado por vocês estarem me acompanhando. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês nessa noite. Muito obrigado, que Deus abençoe. Vamos estar terminando aqui. Fique com Deus, tá? Voltaremos a outra oportunidade, se Deus nos permitir. A paz de Cristo, cada um de vocês, fique com Deus.